70% da receita de um condomínio está diretamente ligada a custos de mão de obra. Você sabia? Para falar sobre custos, empresas terceirizadas, a nossa convidada especial de hoje é a Kate Salum. Muito obrigada, Kate, está sempre com o Condomínio de longa data. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A Kate é especialista em facilities, em segurança e soluções tecnológicas, está há 16 anos no mercado, é isso, Kate? Isso mesmo, bom dia, Miriam, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer ajudar vocês aqui, né, nesse tema tão importante. Como você bem disse, né, é um comprometimento alto na previsão orçamentária, então é muito importante tomar certos cuidados. Kate, nesses 16 anos, a gente sabe também o apoio que a Adserv, faz parte do Grupo Alto, tem passado para os síndicos, investe realmente na capacitação. E conta assim para a gente, para saber sobre as empresas terceirizadas. O síndico, o que ele deve verificar no caso antes de contratar uma empresa terceirizada? Miriam, então, essa é uma excelente pergunta. Hoje nós temos observado no mercado um movimento contrário. O síndico, ele faz as cotações e após levar para uma assembleia, ele vai checar essa empresa, né, a empresa ali vencedora. Quando você leva para uma assembleia, os moradores, lógico, querem o quê? Preço, valor. Então, nós orientamos sempre que o síndico, quando for abrir um processo de cotação, ele faça toda a conferência dessa empresa antes de apresentar para o conselho e antes de levar para uma assembleia. É fundamental checar o CNPJ dessa empresa. Ali no CNPJ você consegue ver as atividades que essa empresa está apta a realizar, bem como o capital social dessa empresa. Então isso é fundamental que seja feito antes de levar essa cotação, enfim, né, para uma assembleia. Até porque a gente sabe que o mercado, né, muitas vezes não tem as documentações certas, não tem a questão também do patrimônio envolvido, né? Sim, é muito importante porque o condomínio ele responde solidariamente, né? Então, Os custos de 70% que a gente falou na chamada é muita coisa. Sim, é muita coisa. Então, é importante porque tudo isso envolve, além da prestação do serviço, a qualidade dos serviços contratados. Então, é muito importante fazer essa conferência antes. E quando a gente fala em empresas terceirizadas, assim, quais seriam as principais vantagens? As vantagens de você contratar uma empresa terceirizada. Hoje o síndico ele tem que fazer a gestão de inúmeras situações do condomínio, né? Intermediar conflitos, tá checando todas as manutenções, enfim, uma série de atividades. Então, quando você contrata uma empresa terceirizada, você sabe que essa empresa vai treinar os profissionais, vai suprir todas as necessidades, né, para qual foi contratada, através de um cronograma muito bem elaborado para cada função. E lógico, você tem ali uma previsão fixa, tem um custo fixo, você sabe que não vai ter nenhuma surpresa. Por exemplo, eu tenho uma funcionária que pegou um atestado. Então, na terceirização, a contratada, ela obrigatoriamente tem que suprir essa falta, esse atestado, um caso de férias, né? Todas essas situações. A gente imagina o desafio que foi para as terceirizadas no caso da pandemia, né? A questão dos atestados. Pode contar um pouquinho para a gente desses desafios? Muitas situações, como o transporte. O transporte coletivo ele parou. Como que você vai levar os profissionais? Então, o custo dessa logística, o condomínio ele não tem isso, né, na previsão. Já uma empresa terceirizada, ela consegue fazer através da sua supervisão, frota, meios alternativos, né, como ali os aplicativos de transporte. Então, assim, são custos altos e que as empresas que têm essa solidez conseguem suprir nesse momento. Um custo muito alto que os condomínios tiveram com a contratação orgânica, por exemplo, foi na situação de atestados. Então, qualquer sintoma ou suspeita, o funcionário já era afastado, né, por pelo menos 15 dias. Então, como que o condomínio vai ficar sem um porteiro, sem um zelador para fazer essa coleta do lixo, sem a servente para fazer a limpeza? No momento que mais precisa. Sim, onde a limpeza foi redobrada, né? Onde muitos cursos foram dados para fazer de forma correta a sanitização dos ambientes.
Então, esse foi um impacto muito grande. E com a terceirizada, você tem todo o suporte de uma empresa por trás, tanto para fazer a logística, quanto para fazer a cobertura dessas faltas, desses atestados, dessas férias. Então, os síndicos que estão, né, no caso ainda até agora, com empresas terceirizadas, vários aí tiveram noites de sono, né, mais tranquilo, né? Kate, e em relação também, quais serviços, como saber quais se encaixam em cada condomínio? Isso é muito importante, né? Hoje nós temos uma convenção coletiva e nós temos o CBO também com um descritivo de cada atividade a ser realizada. Então, isso vai depender muito do perfil do condomínio. Hoje nós temos condomínios aí de 6 andares e um bloco, até condomínio clube, né? Então, é muito importante que seja feita a visita de um consultor, de um especialista, para saber quais demandas esse condomínio gera e assim oferecer o melhor efetivo, visando sempre o custo-benefício. Aí, no caso, vocês atendem toda Santa Catarina, mais a região do litoral, como que é o trabalho de vocês? Sim, atendemos toda Santa Catarina, inclusive todo o Brasil. Voltando aqui para o estado de Santa Catarina, temos uma base operacional aqui em Itajaí, temos na Grande Florianópolis, temos em Criciúma, Chapecó e Blumenau. Kate, outra situação também, em relação aos valores, o que muda de uma empresa para outra? Então, os valores, eles, via de regra, não deveriam ter uma grande diferença. Eu sempre falo, né, desconfie de uma proposta que você receba e fique muito abaixo das demais. O que acontece? Nós temos por base, por parâmetro, toda uma tabela salarial, onde é definido o salário base e os demais benefícios que esse funcionário, de acordo com a sua função, deve receber. O que vai mudar de uma empresa para outra é ali a taxa administrativa e o lucro. Então, o que tiver muito abaixo, desconfie. Eu na minha área também da arquitetura, a gente sempre fala assim, por exemplo, uma madeira, não adianta, é aquele valor por metro cúbico, não vai ter milagre, né? Então é aí que você está falando nesse sentido assim, não tem milagre, né? A questão, existe uma base, assim como tudo, né? Sim, existe um sindicato, né? Existe uma convenção coletiva que determina. Então, você vai... para oferecer essa qualidade que vocês oferecem, né? Sim. É uniforme, treinamento para os funcionários, essa proatividade que vocês têm, o apoio do síndico. Então, a gente entende, como um todo, né? O trabalho que vocês estão oferecendo. E, em dúvida de contrato, você pode passar alguma informação também, já que a gente falou um pouco aqui em relação da empresa, de uma para outra, mas como que funcionam os contratos? Quanto aos contratos, os contratos, após terem feito todos esses checklists que a gente vem falando desde o início, né? Você verificar ali a forma de tributação da empresa. Por exemplo, hoje você pega um contrato e tem uma empresa do Simples. Então, a empresa do Simples, ela não pode ofertar um serviço de vigilância, não pode fazer um serviço de zeladoria. Então, assim, muita atenção no contrato. Via de regra, os contratos, eles são indeterminados, podendo ser rescindido desde que com aviso de 30 dias. Salvo se houver algum investimento na parte de equipamentos, né, algum comodato, nesse sentido. Mas se for só a mão de obra sem vínculo, com 30 dias de aviso, o contrato ele é encerrado. Então, assim, só para a gente recapitular em relação ao serviço que vocês oferecem. É a parte das terceirizadas em relação à mão de obra, portaria também... Passa um panorama geral do serviço. Sim, focando para condomínio, né? As soluções condominiais. Nós temos hoje desde o vídeo monitoramento por disparo de alarme, que é quando você coloca, né, uma cerca perimetral ali, os sensores, e faz da base quando há alguma intrusão, então, né, um projeto mais básico de segurança, e como todo o leque de mão de obra. Então, jardinagem, portaria, vigilância, servente, auxiliar de serviços gerais, para prédios comerciais, né? A gente tem muitos prédios comerciais ou prédios mistos, serviço de recepcionista, de auxiliar administrativo. Então, bacana. Todos os serviços. Quando a gente falou aqui na entrada, aqui, consultora condominial, especialista em facilities. Então, acaba que você também está ali junto com com a empresa ali para oferecer esse trabalho. Quando a gente fala em facilities, a gente fala também do serviço de excelência, do atendimento, da postura.
Então, Sim. gostaria de te parabenizar, mas conta só pra gente aqui, antes da gente finalizar, mais uma pergunta em relação à pandemia. O que você vê, assim, que veio para ficar em termos em relação às empresas terceirizadas? O cuidado e o zelo pelas áreas comuns do condomínio. Então, hoje, mais do que nunca, nós treinamos muito os nossos profissionais para a utilização dos produtos de limpeza, para de fato higienizar esse produto, trabalhar com produtos até mais agressivos, né? Então, tenho cuidado com o profissional para os equipamentos individuais desses profissionais, como os produtos que devem ser utilizados em cada superfície, para que elas possam ser esterilizadas. A frequência com que são feitos, né? Isso hoje, antigamente a gente tinha um cronograma e hoje esse cronograma de limpeza ele sofreu muitas alterações, como por exemplo a academia. Você tinha a limpeza da academia no início do dia, ali antes no intervalo do almoço e ao final do dia. Hoje essa limpeza ela é feita, né, cada ciclo, cada morador que utiliza é feita essa higienização posteriormente. Limpeza dos elevadores, limpeza de corrimão, dispenser de álcool em gel. Saber os produtos certos para você utilizar, né? Sim, é isso assim que eu me refiro muito. Quando você contrata um profissional e uma empresa, essa empresa ela é especialista em prestar esse serviço. Então, você tem um profissional que ele está capacitado para fazer o que se espera dele, desde a manipulação de um produto de limpeza até a segurança na hora, né, de receber um visitante, um entregador, enfim. E tem inclusive os coordenadores dessas equipes, né, que vai sempre analisar e verificar se o trabalho está sendo feito no padrão que vocês oferecem e prezam, né, de qualidade. Miriam, isso mesmo. Isso é um grande diferencial da Adserve. Nós, além de treinar muito bem os nossos profissionais, os nossos supervisores, eles passam constantemente nos clientes para saber, conferir, treinar se o que nós acordamos no início do contrato está acontecendo. Joia, muito obrigada. Gostaria de agradecer a Kate por trazer o conteúdo pra gente aqui, por estar com o Condomite em parceria, também já vai estar na revista. Agradecer também o Rafael, que está sempre atendendo os síndicos aqui da região do Vale do Itajaí. Muito obrigada pela sua participação. E a gente agradece também, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar também, para o YouTube sempre estar trazendo conteúdo para vocês. Muito obrigada.